Povo de Deus, Salmo 41, mais um salmo de lamentação, né? Onde o salmista busca a ajuda, o auxílio do Senhor. Na minha Bíblia, plenitude, a calúnia dos inimigos e o socorro de Deus. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Nós já temos aprendido durante essa trajetória dos comentários do livro de Salmos sobre os salmos de lamentação, os salmos de louvor, salmos de ação de graças e diversos outros salmos, né? Com objetivos, né? Características de salmo. E nós já temos aprendido que o salmo de lamentação é o salmo com maior abundância. Você vai encontrar muito mais salmos de lamentação do que qualquer outros salmos, né? Temos aqui os salmos 6, 22, 28, 30, 31, 32, 38, 39, 41, 49, 73. Então você vê aí, são salmos de lamentação, muitas vezes praticamente todo o salmo inserindo lamentação, ou pelo menos partes de lamentação nos salmos, né? E temos aprendido que geralmente esses salmos terminam em louvor, Deus atendendo às lamentações, respondendo, mas também há salmo onde Deus não responde. Aprendemos sempre, às vezes Deus responde e às vezes Deus não responde da maneira que nós pedimos. Mas geralmente nós ficamos só ficcionados, né, no sim. Nós dificilmente consideramos o não. Mas os salmos, a Bíblia nos ensina claramente que Deus é o sim do não, Deus é o Deus do sim e Deus é o sim, é o Deus do não, né? Mas a Bíblia também nos ensina a buscarmos esse sim de Deus. E também nos ensina que seja sim ou não a resposta dele aqui sobre as nossas enfermidades, sobre as nossas dores, sobre nossos sonhos. Ele também nos ensina, a Bíblia toda nos ensina que porque para mim tenho que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8,18. Isso é o maior ensino de todos. Mesmo que não tenhamos uma resposta aqui, a Bíblia mostra de maneira clara que isso é possível. Ela também mostra de maneira clara que no final de tudo, da trajetória dessa viagem, o fim é maravilhoso, o fim é extraordinário. E isso é o consolo geral em toda a Bíblia. Essa esperança, essa realidade é retratada, ok? Então, este salmo, o 41, é uma oração pedindo por uma cura de uma enfermidade, né? E mais uma vez aqui nós temos um problema. Não tem só a enfermidade, nós temos pessoas que estão usando esse contexto para atacar o enfermo, atacar quem está passando por um problema. Então temos dois problemas aqui: a enfermidade e as pessoas que olham aquela enfermidade como castigo de Deus, porque é aquela cultura da época do Velho Testamento, e essa cultura enfraqueceu muito nos dias atuais, mas ainda existe. Há muitas pessoas que associam todo e qualquer tipo de enfermidade a pecado. E nós já aprendemos que a enfermidade pode ser sim uma consequência do pecado, mas ela não é essencialmente resultado do pecado. Então, acusar diretamente uma pessoa que está enferma por causa de pecado é leviano, né? É leviano. Mas quem está passando por essa enfermidade precisa considerar a questão do pecado. Eu tenho dito sempre aqui, o importante é que haja um tratamento no aspecto físico, procurar médico, fazer exames, né? E detectar a questão física. Deve-se procurar a questão emocional, procurar um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista e tratar a questão emocional. Deve-se procurar um pastor, uma pastora, uma irmã em Cristo, um irmão, para tratar a questão espiritual. Deve ser verificado esses três pontos numa situação de enfermidade. Deve-se fazer isso, porque faltou um desses pontos, não vai fazer o tratamento completo, ok?
Então nós estamos aqui diante desse salmista em dor, né? E buscando ao Senhor. E há uma instrução aqui no caso, né? No sentido de que no cântico vai retratar aqui que ao invés de ficar perseguindo quem está doente, né, que seja por pecado ou não, ao invés de estar perseguindo, deve se ajudar o necessitado. Porque Deus vai observar quem está ajudando ao necessitado e não prejudicando. E aqui tem um elemento diferenciado, porque o texto vai retratar que entre aqueles que estão perseguindo o necessitado, está alguém que era íntimo, que era próximo. E por isso, esse salmo também é visto como tendo uma porção messiânica. Porque essa questão aqui do até o meu amigo do versículo 9 íntimo, em que eu me confiava que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar, tem tudo a ver com Judas, não é isso? Tem a ver com Judas. Lá, por exemplo, no texto de João 18, por exemplo, não falo de todos vós. João 13, 18. Não falo de todos vós. Eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, né, o, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Tá vendo? Então ele é tido aqui como um salmo messiânico, né, que mostra algo que concerne no futuro. É claro que o salmista aqui, ele mesmo não tem essa noção. Ele está fazendo a composição, ele fez a composição, ele é inspirando, mas ele nem imagina a extensão da inspiração que ele está recebendo. E assim somos nós quando pregamos a palavra. Você não sabe quem é você para definir que uma mensagem não foi boa. Quem é você para definir que um louvor não é bonito, não é bom. É uma poesia, uma direção do culto, uma oração. Quem é você? Você não sabe o que o Espírito Santo pode estar falando, fazendo com aquela palavra. Aquela palavra ruim, aquele cântico mal cantado, aquela direção do culto horrível. É isso? Aquilo que você não gostou. Você não sabe o que o Espírito Santo pode estar fazendo com aquilo. Você não sabe a extensão, muitas vezes, das suas palavras, dos seus atos. Né? Né? A palavra jogada ao vento não sabe até onde ela pode ir. Por isso é que temos que tomar o cuidado. Não é isso? Então, aqui tem enfermidade e inimigo, mas para piorar, tem a questão de pessoas que estão se levantando contra. Porque há aquela cultura do pecado relacionado, da enfermidade relacionado a algum tipo de pecado. Deixa eu ler aqui as notas de rodapé da plenitude que reforçam essas ideias que nós estamos falando aqui. Capítulo 41. Necessitado, ou seja, pobre em saúde, fraco e abatido. Então, o editor aqui da BPNU está vendo esse necessitado aqui também como aquele pobre, né, em saúde. Então você vê que também está entendendo aqui a questão da enfermidade, né? Aquela pessoa que está fraca, está abatida por causa da enfermidade. 41:4, aqui na nota de rodapé da plenitude, o pecado de Davi, que resultou no caos descrito em seguida, pode ter sido seu caso com Betseba. Então aqui o editor da Bíblia está considerando realmente que esse salmo é de Davi, e você sabe, nós temos estudado que ninguém pode afirmar categoricamente que o salmo é de Davi, né, que todos os salmos atribuídos a Davi são deles, ninguém pode falar isso categoricamente, mas aqui o editor da Bíblia está considerando que esse salmo é realmente de Davi, e ele está falando aqui que possivelmente é o contexto lá do pecado de Davi com Betseba. Então, nesse caso aqui, o problema dele é realmente a, resultado de pecado. Só que no contexto lá de Betseba, né, com Davi, não é um contexto de uma enfermidade física, né? Há uma enfermidade da alma, né? Uma dor na alma, tá? Ok?
Então, se for realmente Davi aqui, não seria uma enfermidade física, seria uma enfermidade da alma que mata também, né? Que mata, pode matar. A depressão ela pode levar à morte. Sim. Então, a nota de rodapé aqui da plenitude está considerando o contexto de Davi. E é interessante também nessa nota, que reforça a ideia da nota, quando ela fala aqui, nota de rodapé da plenitude, versículo 9, até o meu amigo íntimo, em que eu confiava, que comia do meu pão, ela vai fazer a seguinte conotação aqui, ó, a nota de rodapé. O amigo talvez tenha sido Aitofel, ou seja, o amigo íntimo que traiu, porque Aitofel realmente era um sacerdote próximo, né? Membro do gabinete ministerial de Davi. Você pode ver isso lá em 2 Samuel, capítulo 17, versículo 23. Nota-se similaridade entre Aitofel e Judas, que comiam o pão da Páscoa, que comia o pão da Páscoa com Cristo, antes de traí-lo. Lá em João 13, 1 fala sobre isso. E tanto Aitofel quanto Judas, ambos, enforcaram-se depois dos seus atos de traição. É interessante, não é isso? É interessante a similaridade dos fatos. Por isso aqui o editor da Bíblia está entendendo que realmente, da Bíblia Plenitude, está entendendo verdadeiramente que isso aqui é salmo de Davi e que o contexto aqui diz respeito ao pecado de Davi. Mais um salmo aqui relacionado ao pecado de Davi com Betseba. Vários salmos, vários não, alguns salmos aqui estão relacionados a esse contexto e pelo que parece, realmente o Davi pagou um preço altíssimo, né, por aquele pecado. Muito grande foi o preço que ele pagou, ok? Por isso ele está orando ao Senhor e compadece. Vou dar uma lida aqui realmente para ver se percebe-se alguma coisa relacionada à enfermidade física ou se na verdade a enfermidade aqui é da alma. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. Eu lembrei quando li esse texto aqui, antes da pesquisa, lembrei logo de Mateus, Mateus 5, 42. Deixa eu ler aqui para você Mateus 5, 42, que mesmo que esse necessitado aqui do texto, os autores estão entendendo que a necessidade de cura da alma, no caso aqui. O Champlin vai falar de enfermidade física, né? Mas aqui no texto, vamos ver se depois vai encontrar algum coisa de enfermidade física ou da enfermidade da alma. Então, esse necessitado aqui é um necessitado, dentro do contexto aqui do texto, parece que é um necessitado de perdão de Deus, né? Porque ele está enfermo da alma. Mas eu pensei no necessitado aqui também da questão do pobre, não só de saúde, mas o pobre mesmo, literalmente pobre, de recursos, não é isso? E eu lembrei de Mateus 5,42, que fala o seguinte: dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser lhe pedir emprestado, a daquele que quiser que lhe empreste. Tá vendo a coisa interessante? Então, o Cristo nos ensinando a estarmos dispostos a atender aquele que precisa no aspecto de necessidades financeiras e não nos desviarmos de quem nos busca a pedir emprestado. Uma prática muito comum hoje em dia. Não é isso? Vamos ver aqui se encontramos alguma coisa de enfermidade e encerramos a leitura de Salmo 41. Bem-aventurado que acode ao necessitado. O Senhor o livra de todo no dia do mal. O Senhor protege, preserva-lhe a vida e faz feliz na terra. Ó, preserve a vida aqui pode estar relacionado à enfermidade física, mas também o emocional pode estar incluído. Não entrega a descrição dos seus inimigos. O Senhor assiste no leito. Ah, tá aqui isso mesmo. O Senhor assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Tá vendo? Enfermidade. Mas se está relacionado a Davi, no relato de Davi com Betseba, você não vê enfermidade física. Você vê enfermidade da alma. Então, aqui alguns entendem que tem enfermidade da alma quem entende que pode ser que não seja Davi aqui, é uma enfermidade da alma, é física. E quem entende que é Davi aqui,
Então, essa enfermidade só pode ser enfermidade espiritual, enfermidade da alma. Ok? Então, encontramos aí então. Aí vai, me parece que vai de acordo com a sua interpretação. Se for pensar que isso aqui é Davi realmente, pode ser que Davi esteja numa enfermidade física. Mas se for Davi atrelado ao contexto de Betseba, então, com base no relato lá de Davi e Betseba, que eu me lembre, não há nenhuma enfermidade física. Nesse caso, é a enfermidade da alma. Ok? Aí então, Salmo de Davi, e que realmente a palavra de Deus continue sendo uma palavra que esteja sempre aos nossos corações. E lembrando, o versículo 10 fala de pagar segundo merecem. Naquele contexto lá do Velho Testamento, tem muito isso de pagar segundo merece, que alguns vão interpretar como pagar no sentido de justiça, de se fazer justiça, de vir a justiça, de ser julgado e ser condenado pela justiça. E mais em outros salmos você vai encontrar o pagar realmente com a vida. E nós vemos no contexto da graça, e isso não se aplica mais aos dias de hoje, né? Se a pessoa não tiver um bom entendimento bíblico, ela é capaz de, no dia de hoje, como cristão, orar para Deus matar alguém, trazer desgraça na vida de alguém. E isso não combina com o tempo da graça. Isso é filme do passado, o capítulo do filme já mudou, e aí a história já mudou, vivemos uma outra realidade. Precisamos interpretar o filme de acordo com o capítulo que estamos hoje, na realidade de hoje, e não interpretar no capítulo passado, porque de acordo com o filme vai mudando, os capítulos vão acontecendo, o filme vai mudando. Por isso é importante compreender e assistir o filme todo para não interpretar o filme num capítulo só, sem saber que nos outros capítulos o filme mudou. Pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.